começar do começo, vamos começar do básico, né. Silvia, explica pra gente qual é de fato o trabalho, né, assim, do mé o que que é a medicina de família, né, assim, o que que f na prática o médico de família faz, qual que é a diferença dele para os outros especialistas, porque muita gente ainda confunde, né, assim, não sabe muito bem, assim, né, o que sobre essa especialidade. Sim. Acho que é uma dúvida muito comum, até porque no Brasil somos muito poucos médicos de Uhum, família, né. Acaba que a gente é em uma minoria absoluta, ao contrário de outros países que têm muito mais médicos de família. Mas, basicamente, eu gosto de brincar com os meus pacientes que o médico de família é um médico especialista em consultório, que resolve 80% das demandas de consultório. uhum, Então a gente atua basicamente no ambiente ambulatorial, né, que seria o ambiente de consultório, e a gente resolve desde queixas clínicas, até queixas ginecológicas, queixas de saúde mental, saúde da criança também a gente cuida. A gente não cuida só demandas de saúde, acho que isso é muito importante ressaltar, a gente cuida da pessoa, né, uhum, independente da doença ou o que órgão afetado que tenha aquela demanda. Então a gente consegue cuidar também dessa pessoa como um todo, entender o contexto, de saúde dela, tudo que envolve esse contexto de saúde, os hábitos de vida que estão influenciando na saúde, como o trabalho está influenciando, as relações que ela está tendo, como tudo isso está influenciando a saúde dela. uhum, Então a gente cuida da pessoa e a gente resolve 80% das demandas de consultório. uhum. Perfeito. E assim, uma dúvida que é comum, né, eu, por exemplo, quando falo para paciente eu com muita frequência no consultório, às vezes estou diante de alguma situação, eu falei assim: "Cara, você precisa de um bom clínico, de preferência um médico de família". Você e é isso, assim, né, tanto já falei com você inúmeras vezes, né, é tão difícil encontrar eu conheço muito assim, médicos de família muito bons, tenho amigos queridos, mas que não têm consultório, por exemplo, né, e as pessoas associam, o trabalho assim, o médico de família é o médico do posto, da UBS, do postinho, né. Explica pra gente, assim, essa diferença, por que que as pessoas fazem essa confusão, né, porque tem a atenção primária ali, e aí tem o médico de lá que às vezes é médico de família, às vezes não é, né, assim, qual que é essa diferença e como que funciona a atuação, na saúde pública e na saúde privada, assim, do médico de família? Tá. Assim, é importante a gente falar que tem uma lacuna, uma carência de médicos de família no Brasil, tanto no âmbito da saúde pública quanto no âmbito da saúde privada, né. Uhum, A gente acaba tendo muitos poucos médicos de família formados mesmo, ou com residência, ou mesmo com título de especialista, mas são muito poucos. Então a gente tem essa lacuna da atenção primária. Só um parênteses aqui, o que que é a atenção primária? É esse nível de atenção que eu expliquei que o médico de família atua. O médico de família, ele é um especialista nesse nível de atenção primária, que são uhum, todas as 80% das queixas mais comuns, demandas mais comuns e prevenção e promoção de saúde. uhum. São esses contatos, de saúde, né, assim, que muitas vezes a gente precisa que não são hospitalares, né, não são questões de urgência e emergência, são questões às vezes que requerem um acompanhamento, né, assim, mas que é um acompanhamento mais longitudinal, assim, né, assim, mais ao longo do tempo e não necessariamente numa situação mais aguda. É porque a gente tem ainda também essa mentalidade de procurar um profissional de saúde, qualquer que seja, quando dá um problema, né. Sim. Então, assim, eu tenho um problema surgiu uma dor de estômago, eu vou num gastro. Surgiu uma insônia ou um quadro de ansiedade, eu vou procurar um psiquiatra, né. Mas é uma outra ótica, né, assim, desse cuidado, né. Sim. O médico de família, ele cuida, assim, desde que você não tenha problema de saúde, da sua saúde, não só da sua doença, né. Uhum, Então a gente cuida de tudo isso e de doenças crônicas mais comuns, assim, 80% não são nem as mais comuns, é hum, bastante doença mesmo, e a gente se especializa nisso. uhum, É um médico que consegue cuidar de você como um todo, assim, uhum, mas exatamente, num contexto mais de consultório, de ambulatório, enfim. uhum, Mas existe uma lacuna mesmo de médicos de família, tanto no âmbito privado quanto no âmbito público. Então a gente tem poucos médicos de família no Brasil. uhum, Na Europa, acho que mais da metade dos médicos são médicos de família, por uhum. exemplo. É um sistema que é baseado na medicina de família. Sim. E aqui no Brasil, a gente realmente tem essa lacuna. E o que as pessoas confundem? Tem a estratégia de saúde da família, Uhum, que é uma estratégia que teoricamente seria baseada no médico de família, mas a gente sabe que no serviço público quem ocupa muitas vezes esse lugar são médicos que não são especialistas em medicina de família, são médicos generalistas recém-formados, né, uhum.
E aí a gente acaba não tendo toda a expertise do médico de família para lidar com essa situação. Porque são, médicos generalistas, muitas vezes nem são clínicos, né, no sentido de ter feito clínica médica, né, e as pessoas se confundem, né, o clínico geral, né, enfim, mas é isso, são médicos generalistas, ou seja, não tem nenhuma especialização ainda, e acabam ali muitas vezes como um primeiro trabalho, um primeiro, né, assim, emprego, acabam, né, atendendo aquelas demandas ali, do enfim, do posto, da atenção primária, né, mas que não são especialistas em medicina de família, muitas vezes, né. Exatamente. A maior parte das vezes não, né, principalmente falando em contexto Brasil aí, não são, e acaba que não sabem lidar com a atenção primária com a mesma profundidade que um especialista, que é o Uhum, médico de família, que um especialista na atenção primária. E no âmbito privado, acho que é importante a gente falar quem faz essa função, né? Ou o paciente fica pingando de médico em médico a cada nova queixa, né? uhum, Isso é muito comum, e aí ninguém resolve ver ele como um todo, faz essa coordenação do cuidado mesmo, que é entender aquele paciente, em todo o seu contexto de saúde, juntar um pouco todas as condutas e centralizar os cuidados naquele paciente, ou acaba um profissional de outra área que também não é especialista nessa coordenação de cuidado, uhum, acaba fazendo esse papel, o que também não é o ideal. Então a gente uhum. tem essa lacuna tanto no âmbito público, né, tanto na saúde privada. E é muito importante a gente ter um médico de família, justamente porque é um médico treinado para isso, né? Sim. Um médico treinado para a gente conseguir juntar todo esse num fragmentar o paciente em várias partes, né, Uhum. a gente conseguir unificar o cuidado desse paciente. Então eu acho que é isso, eu acho que no Brasil a gente precisa crescer muito na medicina de família, e fico muito feliz de estar tendo a oportunidade de vir aqui e até falar um pouco mais, esclarecer um pouquinho mais sobre essa especialidade que, enfim, sou apaixonada, né. Perfeito. E